Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a estudiar un poco de español. Entonces, hoy sobre reglas de eufonía. Reglas de eufonía. ¿Qué es eso? Eufonia. Né? Eufonia é o som agradável, tá? A eufonia ocorre, é uma situação que ocorre com algumas palavras. Vamos ver quais são, né? Que situações? Então, por exemplo, existe eufonia de artículos. Como é que se dá? Diante de palavra feminina no singular começada por A forte, A tônico. Tá? Como é o exemplo, é o caso da palavra aula, alma, acha, águila, que é águia, arte, água e muitas outras. Então, palavras diante de palavras femininas começadas por A, tá? Começadas por A ou HA, HA. Palavras femininas no singular começadas por A ou HA. O que é que ocorre? Em vez delas virem acompanhadas por um artigo feminino, que seria o normal, elas vêm acompanhadas por um artigo masculino, justamente para corrigir esse som, um som desagradável, segundo os linguistas, provocado pelo atrito de dois sons, né? Então, se colocássemos aqui, por exemplo, o artigo masculino, né? O artigo feminino, né? Daria um prolongamento do som lá aula. Esse AA, esse prolongamento aí foi tido como desagradável e aí os linguistas resolveram que é mais interessante contrastar o som. E para contrastar esse som, simplesmente e tão somente para contrastar esse som, usa-se o artigo masculino, tá? Artigo masculino diante dessas palavras femininas. Muda o gênero? Não, não muda o gênero, não altera. Não altera o gênero da palavra. Ela continua sendo feminina, tá certo? E somente ocorre no singular, tá? Se essas palavras estiverem no plural, aí já será diferente. Não funciona mais essa regra de eufonia. Ela vai receber o artigo las, tá? Note que se eu colocasse aqui, por exemplo, se tivesse a palavra aulas, né? E eu colocasse aqui, ó, las, né? Las aulas, ia causar um contraste sonoro e aí ficaria tudo certo, tudo bem, tá? O que não pode é ficar lá aula. Esse AA é desagradável e aí por isso muda-se o artigo, ok? Então, diante de tudo isso, vamos ver aqui, olha, se fosse usar um artigo indefinido, né, indeterminado, nós usaríamos aqui no caso tá? Usaríamos un aula, el aula, un aula, tá? Vou colocar assim, tá certo? El aula, un aula. Notou aí o contraste sonoro? El aula, un aula, em vez de la aula, sacou? Beleza, então vamos aqui, alma, palavra alma, el alma, un alma, tá? E aqui da mesma forma, el hacha. A propósito, significado da palavra hacha. Hacha significa machado, equivale a machado, ok? Então, é diferente do nome da letra H, que é hache. Hache é o nome da letra H, tá certo? Não é esse caso aqui, esse aqui é hacha, machado, tá? El hacha, un hacha, tá? El águila, a águia, un águila, uma águia. El arte, un arte. Se nós precisássemos colocar aqui da, no caso, né, da arte, da água, não poderíamos também, tá? Teríamos que usar a contração dele. Colocar ela bem grandona porque serve para todos aqui, ó. Del aula, lo mejor del aula, tá? Son los ejercicios.
lo mejor del agua, ou del arte, tá? Del. Se tivéssemos que usar da, não seria possível, não seria interessante, então usaríamos del. Vale? Olha isso aqui. El agua, un agua. El río tiene un agua muy clara. El río tiene un agua muy limpia. Você vê que o adjetivo que vem, né, relacionado ao substantivo, ele não muda. Ele não muda de gênero para masculino. Ele fica feminino também. Un agua muy tranquila. Un agua muy limpia. Tá? Notem que não muda, é somente para contrastar o som, tá certo? Então, ficou entendido isso aqui, né? A eufonia de artigos, eufonia, no caso dos artigos, ela se dá diante de palavras começadas por A ou HA, né? Palavras femininas no singular começadas por A ou HA, ATA, tá certo? E aí, nunca use-se da, né? De lá, no caso, de lá, porque vai ter esse prolongamento do som, nem o artigo lá, que seria o próprio artigo feminino. Então, usa-se artigos masculinos. El, un, e no caso de precisar usar o da, ou de lá, usa-se del. Del, a contração del. Lo mejor del arte popular. E não de la arte popular. ¿Vale? Vamos aqui, então, conjunções, eufonia de conjunções. Olha, eufonia de artigos, vimos eufonia de artículos e agora eufonia de conjunções. Vamos a ver. Aqui ocorre da seguinte forma: diante de palavras empezadas por I ou HI. Diante de palavras começadas por I ou HI. Então eu coloquei aqui, aí usa-se E. Diante de palavras começadas por I ou ATI, usa-se E. Justamente para causar esse contraste sonoro que fica agradável, tá? Para não ter esse prolongamento do II, né? Porque comumente no espanhol usa-se I, né? Isso aqui, tá? Tipo assim, Juan e Maria, tá? Juan e Maria. O que no português nós usamos E, certo? Compreende? Então, diante de palavras começadas por I ou ATI, usa-se E para ter esse contraste sonoro e não o prolongamento do som, que seria desagradável, tá? Então, para fazer a eufonia se dá justamente com a correção desse som, né? Vamos ver aqui, padre. Olha, se eu colocar o I aqui, né? Padre e hijo, esse I é desagradável, então por isso, né, nós corrigimos e usamos E. Padre e hijo. Padres e hijos, tá? Para não ficar e hijo, tá? Português e inglês não seria interessante. E inglês, né? Então usamos E. Português e inglês. Português e inglês, vale? Então, sempre nessas situações, diante de palavras começadas por I ou HI, use-se E, tá? Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha, tá? Isso aqui é um caso à parte. Veja, essa aqui é yerno, a palavra yerno, genro, tá? Não era yerno. Então, e aqui, como é que fica? É possível usar ou não? Aí nesse caso, ó, você vê que não prevalece o som forte do I, é yerno, e yerno, tá? Não era yerno, ou não era yerno. Então, nesse caso pode usar o I. Mesma coisa ocorre água e hielo. Então, é possível utilizar? Nesse caso permanece, não é necessário fazer a troca, porque você vê que não há predominância do I, mas desse ditongo, né? Nesse caso de ditongo, ye, tá? Então, água e hielo, acero e hierro. Então, nesse caso também não é necessário mudar, não é necessário fazer e hierro, tá? E hielo, e hierno, não. Permanece o I normal. O I é a conjunção usada nessas situações. Normalmente, naturalmente usa-se I. Mas, quando as palavras, né,
as palavras que vão ser ligadas, conectadas pela conjunção I, elas começam por I ou ATI, aí usa-se E, tá? Isso aí é a eufonia de conjunções. Nesse caso, aí tem outro caso aqui, quando as palavras começam por O ou ATO, AT, HO, ATO, HO, usa-se U. Vamos ver aqui. Coloquei os exemplos, albergue, hotel. Bom, você pode estar dizendo aí, olha, mas essa palavra começa por H, né? Mas você vê que o H ele não tem som, ele vale-se do som da vogal que o acompanha. Como no português, da mesma forma, né? Tal qual no português, a consoante H, ate, né? No espanhol chama-se ate, não tem som, vale-se do som da vogal que a acompanha. Então, fica albergue ou hotel, tá? O que prevalece é o som do O. Então, nesse caso, usa-se U. Albergue, o hotel. Siete, o ocho. Siete, ocho. Para não ficar o ocho, tá? O ocho. Esse o, esse prolongamento, é um som desagradável. Então, para corrigir, né, muda-se a conjunção, tá certo? Mulher ou hombre ficaria ruim, então mulher, o hombre, mulher ou homem. Ah, é interessante, né, nesse caso aqui, normalmente se usaria, né, da mesma forma que eu falei aqui, ó, né, normalmente usa-se I, né, conjunção I, e nesse caso aqui usa-se, tá, vou colocar aqui na frente, nesse caso usa-se O, tá, esse O aqui equivale, tá, a ou no português, isso ou aquilo, tá? É uma conjunção disjuntiva. Então, isso ou aquilo, tá? Ou, tá? Albergue ou hotel, albergue ou hotel, siete ou ocho, mulher ou homem. Compreendeu? Então, são esses casos que fazem as regras de eufonia, que compõem as regras de eufonia, tá? No caso dos artigos e no caso das conjunções, tá? São praticamente 3 casos, né? Artigos ficou entendido, né? Diante de palavras femininas no singular começadas por A ou HA, né? Muda-se o artigo e usa-se um artigo masculino diante dessas palavras femininas e não interfere no gênero da palavra. E aqui, no caso das conjunções, diante de palavras começadas por I ou HI, I ou HI, né? Usa-se E, tá certo? Em vez do I normalmente usado. Ok? Tem esses casos, essa observação aqui especial, né? Tem essa observação aqui, que é uma exceção, são exceções. E tem o caso de quando deve-se usar o, né? Isso ou aquilo. Então, diante de palavras começadas por O ou ATO, usa-se U, tá? Como está aqui nos exemplos, tá? Vocês irão encontrar alguns exercícios no livro de vocês, a partir da página 54, vocês irão encontrar regras de eufonia, e aí exercícios na página 55, tá? Exercícios na página 56, para fazer e enviar a imagem. E no livro, no caderno de atividades, no livro de atividades, lá da unidade 6, vocês também vão encontrar um material, tá? Aliás, a unidade 5, né? Unidade 5, perdão, tá? Unidade 5, vocês irão encontrar regras de eufonia. A partir da página 23 tem algo falando sobre isso e um exercício na página 24, tá? Exercício na página 24 sobre regras de eufonia no caderno de atividades da unidade 5. Isso aí é assunto da unidade 5, tá? Bom, é isso, o recadinho para vocês, tá certo? Todo é bueno, tranquilos, vamos a estudiar. Chaucito, hasta la próxima. Chaucito.